Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Papo Senac. Me chamo Danilo. Eu me chamo Miliane. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante no âmbito do processo seletivo. Nós vamos falar sobre a comunicação emocional. E hoje no nosso Papo Senac teremos a especialista em oratória Manu Moraes, no qual ela vai tirar nossas dúvidas e dar dicas valiosas sobre o tema. Segura daí que seguramos daqui. Rola a vinheta! Manu, seja super bem-vinda ao nosso podcast. Estamos muito felizes que você tenha aceitado o nosso convite. E para iniciar o nosso bate-papo, como é que a gente consegue conceituar o que seria comunicação emocional para os nossos acompanhantes? Muito obrigada pelo convite, gratidão pela participação. E a comunicação emocional é quando você tem a inteligência emocional no seu processo de comunicar com as outras pessoas. Como é que está a sua inteligência emocional? Como está a gestão das suas emoções na sua comunicação? Né? Como você entende o outro e como você auto se entende. O processo do autoconhecimento para a comunicação ela é de suma importância. Com base no autoconhecimento, você desenvolve essa gestão emocional de forma mais eficiente para tudo na sua vida. Para você se comunicar com as pessoas com quem você convive, nas relações do emprego ou para novos assuntos. E ainda dentro desse âmbito de gestão emocional, muitas pessoas adotam uma postura durante a entrevista de tentar entrar de forma neutra para não exacerbar tanto esse nervosismo. Até que ponto a emoção ela é ou não é inimiga dentro de uma entrevista? Quando você sabe gerir ela. É importante você demonstrar a emoção quando você fala, principalmente no emprego, que é aquilo que você quer muito, é algo que você deseja. Porque assim, quando a gente coloca um currículo numa empresa, claro que a gente espera que essa empresa, né, chame a gente, escolha a gente. Mas o ato de colocar o currículo nessa empresa é também porque a gente está escolhendo aquela empresa para trabalhar. E por que eu gosto de trabalhar naquela empresa? Porque eu quero trabalhar naquela empresa. Então, quando você tem a gestão das emoções e trazer isso dentro da entrevista de trabalho, é de suma importância, porque o recrutador ou o entrevistador, ela vai perceber o quanto de amor e de gostar e até de entusiasmo você tem pelo aquele cargo, pelaquela vaga e até pela própria empresa nesse sentido. Qual é a paixão que você tem pelo segmento de trabalho que você está sendo, né, solicitado naquela entrevista? Então, mostrar isso é de suma importância. Bom, Manu, boa tarde, seja muito bem-vinda. E eu gostaria de saber sobre a linguagem não verbal. O que o recrutador está lendo nos meus gestos e expressões? Porque sabemos, né, que existem os movimentos do corpo, o tom de voz muda. Então, eu gostaria muito de saber sobre isso. Cada pessoa ela tem uma comunicação não verbal e cada momento e situação também você vai expressar de uma forma. O que eu vou falar aqui não é um manual de instruções, nem uma receita de bolo. Mas vamos para os mais básicos. Você está sentado e começa a tremer a perna. Isso mostra um pouco de nervosismo e até, quem sabe, insegurança. Antes do recrutador chegar, você está balançando a perna, né? Tá tranquilo, ou tá debaixo da mesa, tá tranquilo. Mas quando o recrutador chega, se você continuar, isso mostra um pouco de insegurança. Quando ele chega e você se mantém posturado e calmo, né? Posturado e calmo, isso mostra que você está preparado para aquela entrevista, você está querendo estar ali. E o posicionamento que traz de confiança é você olhar nos olhos do entrevistador, é você se posicionar, é você sentar corretamente na cadeira, é você entender a sua respiração, né, e trabalhar esse vínculo, né, esse ciclo de respiração, falar pausadamente, escutar atentamente, escutar primeiro e responder depois. Então, e muitas vezes você tá, oi, eu, é tipo, eu. Aí começa os vícios de linguagem. Tipo, eu, assim. Meu defeito? Meu defeito. Minha qualidade? Minha qualidade. Eu não sei. Então, essas informações aqui, né, vai trazer alguma leitura para o entrevistador. Claro que a gente está fazendo recortes, mas dentro de um contexto ele pode ver insegurança, ele pode ver falta de conhecimento, ele pode ver até que você está fingindo ser uma pessoa que você não é. Então, tem várias possibilidades dentro dessa linguagem não verbal que a gente pode expressar para o outro, né? Às vezes até uma euforia demais. Eu estou muito querendo. Então, assim, poxa, eu gosto muito de estar aqui. Muito obrigada por você ter me chamado. Pô, eu queria muito. Meu currículo. Tem gente que faz isso, né? Então, qual é o grau? Aí eu volto. Autoconhecimento e gestão da inteligência emocional. Perfeito. Perfeito, Manu.
Você citou, né, na pergunta passada sobre nervosismo. Eu gostaria muito de saber como é que a gente pode evitar que as emoções nos atrapalhem e que a gente passe uma má impressão para o recrutador, porque o nervosismo é algo que pega a gente se a gente menos esperar. Estar nervoso em uma nova situação é comum, porque a gente cria o que a gente chama de ansiedade, e que tem uma ansiedade boa, que é aquela, eu gosto de falar sobre euforia. Nós ficamos eufóricos quando nós estamos em uma nova situação. Para não atrapalhar, é entender e se preparar. O que é que eu preciso? Como eu preciso estar num processo seletivo? Eu preciso de autoconhecimento, então eu preciso entender um pouco de mim, nesse sentido. Eu preciso entender da empresa, eu preciso entender da vaga, eu preciso entender da descrição da vaga e das possíveis perguntas que o entrevistador vai fazer para mim. Então, o nervosismo, ele vem daquilo que a gente não conhece, correto? Então, quando a gente se prepara para ele, já não fica tão desconhecido assim. Mas aí você pode chegar e dizer assim, Manu, e o imprevisto? Né? Como é que eu vou fazer com esse imprevisto? É trabalhar o improviso. Porque dentro da sua preparação pode ter alguma pergunta que você não esteja esperando, mas vai estar dentro do conteúdo. Uma coisa que a gente pode nunca esquecer, em qualquer lugar, tanto num processo seletivo, numa apresentação, numa reunião, num bate-papo, ninguém vai chamar a gente ou vai perguntar algo pra gente que a gente não saiba. Sempre vão perguntar coisas que nós ou sabemos ou nós estamos envolvidos. E a pergunta clássica que todo mundo não sabe responder é: por que eu devo te contratar? Entende? Isso deixa a gente nervosa. Então, a partir desse processo, se eu tenho um autoconhecimento, eu não tenho por que ficar nervosa. O nervosismo, ele é um tempero para aquilo que bom. E aí a gente vai ressignificar essa palavra, euforia. Então, eu estou eufórica para fazer esse processo seletivo porque eu quero muito. Então, eu vou gerir as minhas emoções. Respiração, gente, é um santo remédio para ansiedade, para nervosismos, às vezes, desenfreados, para pensamentos, às vezes, intrusivos e pensamentos acelerados. Então, quando você traz a respiração e se centra e diz assim, eu sei o que eu quero, tudo flui. É simples assim. É simples e assim. espero que as pessoas que estejam acompanhando a gente também inspirem um pouquinho nessas palavras, poder no dia a dia fazer pelo menos um treinamento prévio, fazer esse treinamento de respiração, para deixar um pouco até mais preparado nas entrevistas. Bem, mano, então muito importante essa dica que você deu pra gente, pra quem tá nos acompanhando, e também queria aproveitar para dizer que já a gente vai ler aqui no nosso chat ao vivo as perguntas do pessoal que estão acompanhando a gente, para saber o que eles podem também passar para você ver se você consegue passar alguma dica. Sim, também para eles. Ajudar, pessoal. Não, claro. E vou pegar o gancho agora em relação ao que você falou sobre o entrevistado e o recrutador. Agora eu queria falar sobre o plano do recrutador. Sim. Como o recrutador, ele também se faz importante no ato da entrevista, poder gerir essa comunicação emocional, porque o entrevistado chega num ambiente relativamente tenso na cabeça dele, mas na verdade não é tenso, mas torna-se tenso. Como é que o recrutador pode gerir esse momento também a partir dele, para poder que o candidato também se sinta tão confortável quanto ele? Hoje as empresas, quando fazem processos seletivos, muitas vezes elas fazem em salas, né, de reunião, ou é sempre conjunto, ou fazem dinâmicas de equipe. E essa pergunta é até bem legal, porque talvez muitas vezes a estrutura do espaço muitas vezes não é pensado, né? Essa ambientação que faça esse acolhimento. Porém, hoje, como as empresas estão trabalhando muito o ESG e estão desenvolvendo muito a humanização no atendimento, isso possa estar mudando em algumas situações. Então, ter um ambiente acolhedor, de certa forma, porque assim, ó, vamos lá, o entrevistador, o recrutador, ele é o anjo, ele faz o papel do policial bom e do policial mau, né? Porque ao mesmo tempo, ele quer colher o melhor de você e ao mesmo tempo ele quer trabalhar e ver como você trabalha sob pressão. Então, muitas vezes, pressionar também é uma tática do processo seletivo, para ver como você se comporta, porque no processo seletivo vai ser avaliado as suas soft skills, as suas habilidades comportamentais e as suas competências técnicas. Como você trabalha sob pressão, sobre essa situação? Mas claro que um ambiente de infraestrutura aconchegante, de certa forma, acolhedor, com uma estrutura boa que possa ser feito, dinâmicas de equipe que tragam toda a potencialidade dos seus entrevistados, faz sentido também. Então isso também já mostra o comprometimento da empresa com seus colaboradores. Isso faz com que o recrutado ele se sinta mais à vontade também. Agora, cuidado com esse mais à vontade.
Porque muitas vezes as pessoas pecam pelo excesso, de certa forma, da espontaneidade demais, né? Acaba se deixando. Você me lembrou um caso, deixa eu contar rapidinho, de uma aluna que fez o processo seletivo e acabou o processo seletivo. Aí no final, estava chovendo, a recrutadora fez assim, vamos aqui, eu vou te ajudar, fica aqui para me ajudar. Aí pediu a ajuda dela, ela ajudou. Depois foi assim, e mês que vem é fevereiro, já é carnaval. Aí a minha ex-aluna fez, menina, é mesmo, eu adoro carnaval. Eu brinco carnaval de segunda a segunda, só volto no lixo. Você acha que essa pessoa passou? Não passou, porque a vaga era para bem no período do carnaval. Então ela ficou muito à vontade com o recrutador aplicou nela e pegou a informação que ele queria. Tá? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Esses ambientes também, às vezes, muito aconchegantes, para que não seja uma pegadinha. Foi até bom você ter dito isso, porque as pessoas que estão acompanhando a gente também entender que o processo começa desde que você entra na porta do local até sua saída. Está sendo observado o processo inteiro. Tem casos até de recrutadores infiltrados nos grupos de pessoas que são selecionadas, para perceber o que as pessoas falam entre elas, nesse sentido. Deixar esperando também é um processo de entender a paciência das pessoas. Então, gente, hoje, principalmente com a tecnologia, nós precisamos estar atentos. Não é fingir ser, é ser. Mas tudo tem um processo de comportamento. Como eu vou me comportar? Não é fingir que você se comporta, é você se comportar. Porém, existem regras em determinadas situações. Então, qual é a regra do processo seletivo? É você ser o mais profissional possível dentro das suas demandas e que a função pede. Sim. Perfeito. Eu vou aproveitar agora o momento que a gente já está chegando pertinho do nosso encerramento, ler aqui 2 perguntas aqui que eu recebi aqui no chat ao vivo de Gabriel Peixoto. Ele fala para você aqui, mano. Sei que fiquei muito nervoso e gaguejei. Devo mandar um e-mail de agradecimento mencionando o meu nervosismo para me justificar? Ou melhor, deixar quieto ou então deixo como está mesmo? Não é necessário, né? Porque, como a gente trabalhou, existe o nervosismo, tem horas que eu não tenho essa gestão dessa emoção, então muitas vezes eu posso gaguejar, muitas vezes eu posso esquecer uma palavra, né? Muitas vezes eu posso chegar e dizer assim, eita, não sei essa informação, ou falar um vício de linguagem, isso é normal. Não existe uma perfeição e não existe algo robotizado. Então isso mostra também uma espontaneidade, mostra a emoção que você tem. Isso também pode ser bem visto pelo recrutador. Tá? Claro, se for algo muito gritante, a gente precisa reavaliar para o próximo processo seletivo. Mas enviar e-mail pedindo desculpas, não acho necessário e nem de bom tom. Tipo, me perdoe, eu gaguejei, mas eu quero muito a vaga, sabe? Parece que isso. E outra, gente, nós somos pessoas que temos qualidades e pontos a melhorar. A gagueira ou esquecimento é algo pontual. E se a gagueira, de certa forma, for algo fisiológico, é que a gente pode tratar com processo de fonoaudiologia ou trabalhar a dicção. E isso é totalmente mutável. Então a gente precisa só ter cuidado com excessos demais de justificativa. Certo. E agora vamos na nossa segunda aqui também, que mandaram pra gente, do Felipe Seixas. Como a expressão de emoções positivas, como entusiasmo e paixão pela vaga, pode ser confundida como falta de seriedade ou até mesmo desespero pelo emprego? Acho que você até citou isso em algumas coisas que a gente conversou agora, né? É com essa euforia exacerbada. Menino, que bom! Eu quero muito esse emprego. Que bom! Gostei muito de trabalhar aqui, eu quero, sabe? É uma euforia desnecessária. É exacerbada demais. Então, isso até causa uma inconveniência. Mas estou muito contente, gratidão pelo convite, né, ter participado. É uma empresa muito conceituada, é uma empresa que eu trabalho, que eu quero muito trabalhar aqui. Então, você conhecer a empresa, eu acho que o maior entusiasmo a gente mostra quando a gente tem conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas esquecem de estudar a missão, visão e valores da empresa, de entender a história da empresa. E isso é um despreparo. Eu acho que o despreparo é pior de todos os males dentro de uma entrevista. Eu coloquei meu currículo, vou ser chamada amanhã. Você se preparou no autoconhecimento, no processo do conhecimento da empresa, da vaga? Como é que está essa sua preparação? E esse euforismo exacerbado não leva a você ganhar um emprego, porque fica parecendo bajulação, né? Fica parecendo falso, meio fake.
E pessoas muito entusiasmadas, às vezes, não trazem uma boa harmonia, porque as pessoas acabam perdendo o tom disso. Mas quando você mostra entusiasmo com a gestão emocional, uma paixão em servir, uma paixão pelo que você faz, um amor, né, pelo segmento, ou pela função, ou pela carreira que você está exercendo, isso sim é bem visto aos olhos do recrutador. Nossa, eu estou me sentindo muito feliz aqui, porque praticamente é uma consultoria aqui que a gente está recebendo. E espero que o pessoal também que está acompanhando a gente também esteja aproveitando. A gente está chegando na reta final do nosso podcast. Mas acho que dá mais um espaço, mais uma pergunta, se tem alguma coisa a acrescentar? Pode aproveitar, Então, mano, sabemos que durante aquela entrevista, o recrutador ama fazer aquelas perguntas clássicas que revelam a inteligência emocional do candidato. Eu queria que você desse um exemplo de uma pergunta clássica e de como a gente pode responder essa pergunta. A clássica é como você trabalha sob pressão. Como é você sabe trabalhar sob pressão? Como é você sob pressão? Você gosta de trabalhar em equipe? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Se um amigo seu tomar a sua atividade, como você reage? Você é mais de dizer sim ou dizer não para as pessoas? Mas trabalhar sob pressão é uma pergunta clássica. Ou então perguntar, o que é trabalhar sob pressão para você? Então, são perguntas que aí, a partir daí, a gente já começa a entender. Ou então, você gosta de falar em público? A pessoa, não, porque eu tenho medo do julgamento, não, porque as pessoas vão falar mal de mim. E aí, são perguntas. Se a gente convidar você para fazer uma apresentação de final de mês, de metas batidas, você se apresenta? Como é para você fazer isso? Se você se tornar um líder, como seria a sua liderança? Então, são perguntas que você começa a perceber as palavras-chave, né, do entrevistado, da pessoa que é entrevistada, começa a entender a fisiologia. Por exemplo, você gosta de trabalhar sob pressão? Ai, meu Deus, trabalhar sob pressão é péssimo, eu odeio esse negócio, as pessoas ficarem enchendo em cima de mim. Então, quantos trejeitos que a gente já começa a observar. Então, não. Você gosta de trabalhar sob pressão? Trabalhar sob pressão para mim é muito desafiador, mas sei que muitas vezes acaba tendo a urgência, entre a importância e a urgência da gestão de tempo e muitas situações eu vou precisar trabalhar realmente com uma pressão ou com uma gestão de tempo apertada. Percebe a diferença? Não. A gestão de... não aperte minha mente, não. Quando tem líder que aperta minha mente na gestão de tempo, isso me deixa nervosa, aí eu não consigo fazer nada. Tem gente que responde assim. Sabe? Então, a gente precisa ter cuidado. Mas aí eu volto. O autoconhecimento e a gestão emocional é a base para tudo, principalmente o processo seletivo. E o mercado de trabalho hoje, pautado até no Fórum Econômico Mundial, diz que as habilidades e competências, ou soft skills e hard skills, mais solicitadas hoje em um ambiente de trabalho independente do segmento é flexibilidade e adaptabilidade com gestão emocional. Então, Manu, antes de encerrar o nosso podcast, a gente tem o quadro do Conselho do Dia. Que massa! E o Conselho do Dia do nosso podcast é: a preparação emocional é tão importante quanto a técnica. Ou seja, desenvolva sua autoconsciência para que na entrevista a sua comunicação ela não seja só clara, mas que ela também seja confiável e conectiva. Então lembre-se, você está sendo contratado pelo que você é e não pelo que você faz. Então, Manu, agradeço muito a sua participação. Muito boa essa dica, viu? Parabéns, é perfeito. Eu vou botar ela no meu story hoje, viu? Vou botar ela no meu story. Sim, gratidão. Obrigada, Manu. Obrigadão, Manu, pelo convite. Espero que você volte mais vezes aqui conosco, tá bom? E outras edições, com outros papos. A gente tem com oratória, PNL, comportamento. Tem assunto para dar e vender. Perfeito, gente. Encerramos por aqui. Mais uma vez, o Papo Senac. E até mais. Até a próxima, gente. Tchau.